E nós vamos continuar, inclusive, falando de violência. Um dos traficantes mais conhecidos aqui da nossa capital, Maceió, o Oswaldo Corrêa dos Santos, conhecido como Barão do Pó. Ele foi assassinado ontem no bairro do Vergel do Lago. Eu vou trazer a Mônica Hermílio ao vivo agora, para que a Mônica possa nos trazer informações importantes e a gente tentar entender qual a ficha criminal do Barão do Pó. Ele cumpriu pena de 16 anos no presídio, mas já era uma pessoa conhecida da polícia por conta do tráfico de drogas. É isso, Mônica? Boa tarde. Exatamente isso, Wilson. A ficha criminal dele é extensa. Ele, da última vez, né, que ele foi preso, porque ele passou quase 16 anos preso, estava há 1 ano na condicional, né, vivendo aqui fora, mas ainda respondendo à justiça, ainda precisando dar satisfações à justiça, assinando, mas numa caminhada que ele realizou em uma rua do bairro do Vergel, terminou sendo alvejado por vários tiros. Ele conhecido como Barão do Pó, né? Muitos crimes nas costas, uma vida voltada para o crime bastante extensa. Para falar primeiramente, sobre a morte dele, né, que a Polícia Civil também está investigando, e para falar sobre toda a vida pregressa, toda a ficha criminal do Barão do Pó, eu converso agora com o delegado Daniel Maier, que já está aqui com a gente. Delegado, boa tarde, obrigada por conversar conosco. A ficha criminal dele era muito extensa. Casos do passado teriam motivado essa morte, esse atentado que ele sofreu? Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Wilson, a todo mundo que nos assiste. Veja, o leque de opções que a Polícia Civil está utilizando para investigar ainda é amplo. Existem relatos de familiares dele, da vítima, né? E existem investigações paralelas que certamente vão indicar de onde partiu esse crime. Um crime que choca especialmente por se tratar de algo praticado à luz do dia, numa travessa ali no Vergel. Porém, por outro lado, foi contra uma pessoa que sempre esteve envolvida em criminalidade. Então, se choca de um lado, de outro lado, infelizmente, é um fim que todo mundo praticamente que está envolvido com crimes recorrenciais acabam enfrentando. É uma tristeza, mas é real. Um criminoso acaba eliminando o outro. Nesse caso, o conhecido Barão do Pó, né, 68 anos de idade, ele enfrenta uma condenação a 39 anos de reclusão. Ele não estava somente solto, ele estava em liberdade condicional há pouco mais de 1 ano. E logo depois que saiu do presídio, ele já veio a cometer um crime de menor potencial ofensivo, uma difamação, mas que existiu. Ou seja, é alguém que nunca se desgarrou completamente do crime e de criminosos. Ele tem 3 condenações por processos criminais. Só em processo são 3 condenações, fora aqueles pelos quais ele foi, infelizmente, ele foi inocentado por alguma razão. Não quer dizer que ele não tenha feito. Quer dizer que talvez as provas não tenham sido suficientes. Mas essas 3 condenações, uma delas que beirou 25 anos de reclusão, foi determinante para que ele tivesse que cumprir praticamente 16 anos de regime fechado até poder ser, digamos assim, livrado condicionalmente. Além do tráfico de drogas, quais os outros crimes que ele também cometeu? Além do tráfico de drogas, ele era um associado para o tráfico. Ele teve participação também com crimes relacionados a porte de arma, seja roubo, delitos patrimoniais ou até ameaças envolvendo armas de fogo, que todos esses delitos estão ligados essencialmente ao tráfico. No caso dele, a própria alcunha pela qual ele é conhecido já diz respeito a isso, é o Barão do Pó, e que estava sempre relacionado, até antes de ser preso, ao tráfico de cocaína e crack. Ou seja, algo extremamente danoso para a sociedade e que o fim que ele teve, eu digo infelizmente, mas que é o fim de todos que estão envolvidos com a organização criminosa. São os próprios faccionados eliminarem os seus, digamos assim, companheiros, né? Além dos 16 anos, quase 16 anos na prisão, ele ainda continuava comandando o tráfico aqui fora? Ele ainda era uma peça-chave aqui fora?
Veja, ou ele era uma peça-chave que estava sendo aliciada, ou ele ainda era uma peça-chave. Isso a investigação vai esclarecer, especialmente ao representante do Ministério Público e ao membro do Poder Judiciário. Porém, são informações de inteligência que a gente não vai passar ainda. O fato é que alguém que sempre esteve ligado a facções do tráfico de drogas. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com o delegado Daniel Maia, portanto está aí, né? A polícia segue investigando porque, apesar dele ser envolvido com o tráfico de drogas, ter saído do presídio há pouco mais de um ano, mesmo assim ele sofreu, né, um homicídio. A Polícia Civil deve investigar, sim, os autores, né, a motivação real, os autores desse crime. E o Barão do Pó, né, 68 anos, vários desses anos aí dedicados à criminalidade, infelizmente foi morto. E a polícia agora segue investigando, né? A vida pregressa dele zerou tudo. A polícia investiga agora quem foram os mandantes, os executores desse crime. Voltamos com você, Wilson.